Indo aí, gente, pro capítulo 4, eu resolvi emendar, porque senão a gente não vai conseguir dar conta, tá bom? Eu tenho os éteres, tá? O que que é um éter? Gente, um éter é quando eu tenho o oxigênio como sendo um heteroátomo. O que que é um heteroátomo? Ó, o oxigênio aqui não está entre dois carbonos. Qualquer átomo diferente de carbono entre dois carbonos, ele é um heteroátomo. Quando esse heteroátomo é um oxigênio, é um éter. Então, se tem éter no meio da cadeia, perdão, se tem oxigênio no meio da cadeia, é um éter. Tá? Nomenclatura, como que a gente dá nome aí para os éteres, né? Lembrando que eu encho sempre bastante o saco de vocês com nomenclatura. Ah, nomenclatura de éter, vai cair? Com certeza, tá bom? Pessoal, a gente pega o nome da cadeia menor, coloca a palavra oxi e depois o nome da cadeia maior. Simples assim, tá bom? Bem simples. Ó, então eu tenho aqui a cadeia menor. A cadeia menor, um carbono só. Met, certo? Coloco aí, por causa do oxigênio, a palavrinha oxi, e aí eu dou um nome para a cadeia maior. Então essa cadeia maior aqui eu tenho met, et, prop, but. Então eu tenho um butano, tá? Então por isso que é metoxibutano. Aqui os dois têm o mesmo tamanho, ó. Um carbono, dois carbonos, então tanto faz, tá? Então, ó, met, et, coloco aí o oxi e pego a outra cadeia, met, et, etano também, tá bom? Aqui, gente, ó, desculpa, aqui não é benzeno, tá? É benzeno, tá bom? Como eu considero uma das partes como sendo substituinte, gente, é o seguinte, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o anel benzênico, quando ele é substituinte, eu não uso a palavra benzeno, eu uso a palavra fenil, tá? Então aqui eu começo com fen, de fenil, para indicar que é como se fosse um substituinte, tá? Uma ramificação, tá? Ou seja, então eu vou ter o fenoxibenzeno, tá? Porque eu considero isso aqui como se fosse uma ramificação. Então aqui é o fenil. Eita, que lindo! Fenil. Tá bom? Nossa, ficou horrível. Mas quando o benzeno é um substituinte, gente, é o fenil, tá certo? Vou pegar esse aqui. Ficou horrível, tá? Aqui, ó, cadeia menor. Seria a ramificação. Met, oxi, né? E aí, benzeno, tá bom? Aqui, gente, ó, etil, certo? Então eu tenho no carbono 1 aqui, ó, 2, 3, 4. Então esses éteres estão no carbono 1 e no carbono 4. Então o que eu tenho aqui, ó? 1,4 di, porque tem duas partes iguais, et, tá? Oxibenzeno, tá certo? Quando a cadeia é fechada, gente, a nomenclatura segue o mesmo esquema, tá bom? Só que aí eu uso a palavra epóxi. Então vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, durepoxi, né? Esses epóxi são muito usados como colas bem resistentes, tá bom? O que a gente tem aqui, ó? O éter está entre o carbono 1 e o carbono 2, tá? Então isso aqui é um epóxi. Então eu coloco aqui epóxi, etano, porque eu só tenho 2, tá bom? Tem 1, 2, 3 carbonos. Então, met, et, prop. Isso aqui é um propano. Tá? Em quais carbonos que o O está ligado? Está no carbono 1 e no carbono 2. Então, a gente coloca 1, 2, epóxi. Tá? Então, não é só oxi, é epóxi, propano. Certo? 1, 4, epoxibutano. Ó. Met, et, prop, but. Então isso aqui é um butano. O O está ligado em quais carbonos? Está ligado no carbono 1 e no carbono 4, tá bom? Então 1,4-epoxibutano, tá certo? Tem uma outra nomenclatura para os éteres aí, gente, que são bastante usados também, tá bom? E também são aceitas aí pela IUPAC, que é essa regra que a gente costuma ver, tá? Essa nomenclatura consiste no seguinte, gente, eu também faço uma divisão aqui
da molécula, tá bom? Só que aí eu pego a cadeia menor, tá? E aí eu coloco a palavra éter, aqui eu só tenho um carbono, então coloco éter metílico, e aí eu dou um nome para a cadeia maior. Opa! Aí eu dou um nome para a cadeia maior aqui, ó. Met, et, 2 carbonos, etílico, então fica éter metílico, e etílico, tá bom? Então eu nem tinha reparado aqui, essa aqui é a nomenclatura antiga, então é éter, na verdade, metílico e etílico, tá? Et, 2 carbonos. Então eu tenho 2 carbonos aqui nessa ponta, 2 carbonos nessa outra ponta. Então essas duas cadeias aqui são iguais. Preciso colocar éter etílico e etílico? Não, né, gente? Quando a gente tem duas coisas iguais, a gente já viu, a gente coloca o di. Então é éter dietílico, tá? Ou éter somente éter etílico também, tá certo? Bom, as propriedades aí mais importantes que a gente tem que ver a respeito dos éteres, gente, é o seguinte, que eles também são compostos polares, tá? Só que a diferença aqui agora é que ele não forma ponte de hidrogênio com outro éter. Então, se eu tenho uma outra molécula aqui igual, vai formar uma ligação aqui, ó, entre esses oxigênios? Não, porque lembra que para formar ponte de hidrogênio eu preciso ter flúor, oxigênio e nitrogênio ligado ao hidrogênio. Então eu preciso ter FON ligado ao hidrogênio, tá? Isso significa o quê? Ele não faz ponte de hidrogênio, com outro composto, mas ele faz ponte de hidrogênio com a água. Com a água, sim, ele é capaz de formar. Ai, porcaria apaga. Com a água aí, ele pode formar pontes de hidrogênio, tá bom? Então eles são compostos bastante solúveis com água, certo? Então é isso, tá bom, gente? Junto aí com o material eu tô mandando um registro para vocês, então anotem no caderno, tá bom? Tentem responder os exercícios da apostila. O próximo capítulo, gente, o capítulo 5, ele é focado aí numa revisão de todos esses conteúdos, tá? Então procurem aí fazer esses exercícios. Procurem fazer esses exercícios presentes na apostila aqui a partir da página 26, tá? E aí ele já resume bem todas essas funções aí que a gente viu até agora, tá bom? Então é isso, gente. Abraço, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau.